Eu vou chamar para a próxima palestra a dentista, ortodontista, mãe e pacifista Pamela Beatriz. O tema da palestra dela é Autoconstrução da Cultura da Paz e ela já está aqui com a gente. Pamela, o palco é seu. Olá, tudo bem? Como o Márcio já falou, eu sou a Pamela. E o tema que eu escolhi para minha palestra é Autoconstrução da Cultura da Paz. E calhou de vir ser o primeiro tema, né? Esse tema é para ser um relato pessoal. Já era uma ideia de ser uma fala de paz, né, entre os grupos que eu frequento, como meus amigos e os meus familiares, porque eles sempre me questionam por que você se tornou pacifista e o que isso muda ao longo da nossa vida. E essas duas perguntas eu vou responder ao longo dessa palestra, né? E eu sei, a autoconstrução da paz, para mim, é escolher estar em paz todos os dias. Não importa a diversidade, não importa a causa, a razão, né? Então, como essa paz é construída? A paz interna é o primeiro passo, assim. E eu lembro que quando eu entrei na UNIPAS Sem Fronteiras, através de amigos pacifistas, eu sempre dizia, como que eu vou viver em paz se a minha microsociedade, a minha micro-região está em guerra, né? Porque por mais que não seja uma guerra entre povos, como tem guerras acontecendo nesse momento, na nossa sociedade existem as guerras que não são tão comentadas, não são tão faladas, né? Então eu pensava que para eu estar em paz, o meu redor tinha que estar em paz. E só fazia sentido para mim se fosse assim. Em um dia, eu conversando com um amigo meu do Paz Sem Fronteiras, eu percebi que se eu fosse um instrumento de paz por onde eu fosse, a minha micro-sociedade, pelo menos ali onde eu convivia, ficava em paz. E eu, por exemplo, eu segui os 8 pilares da cultura da paz da Unesco, né, da ONU. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, o que eles representam e como isso mudou na minha vida. Como que eu trouxe esses 8 pilares da cultura da paz para mim. O número 1 é cultura da paz através da educação. O número 2 é desenvolvimento econômico e social sustentável. O número 3 é respeito a todos os direitos humanos. O número 4 é igualdade entre homens e mulheres. O número 5 é participação democrática. O número 6 é compreensão, tolerância e solidariedade. O número 7 é comunicação participativa e livre fluxo de informação e conhecimento. E o número 8 é paz e segurança internacional. Aí o número 1 é a cultura de paz através da educação. Nós, pacifistas, acreditamos que se as crianças forem educadas pelos pais, tiverem o apoio das escolas, eles passam a compreender que a resolução dos conflitos internos deles pode e deve ser de uma forma pacífica, né? As crianças não nascem fazendo guerra. Elas, quando adultas, elas são mediadas para esse caminho. Então, como a educação andando junto com a cultura de paz, a cultura da guerra no mundo tende a acabar. Essa educação pode ser que venha a ser tardia, né? Como foi comigo, quando eu encontrei a ONG Paz Sem Fronteiras. Eu não conhecia a cultura de paz, os 8 pilares da cultura de paz. Não achava possível ser uma pessoa pacifista. E existem pessoas, assim como eu já fui, que acreditam que a paz é quando a gente morre, né? Mas o que adianta a gente morrer e depois estar em paz se a gente não viver a nossa vida em paz, né? Se a gente não cultivar a paz enquanto estamos vivos. Então, quando a gente fala em educação, a gente sempre tende a pensar nas crianças. Mas nós, adultos, a gente também pode ser reeducado a pensar na paz como algo vivo e alcançável, para que a cultura de paz combata a cultura da guerra. E eu, com meu filho, ele só tem 2 anos, eu sempre encorajo ele a sempre conversar toda vez que tem alguma adversidade, ele falar a respeito, por mais que ele não saiba se comunicar muito bem, ele ainda está aprendendo a lidar com os sentimentos dele, que ele lide de uma forma, que ele comece desde cedo a lidar de uma forma pacifista, né? Que ele cresça uma pessoa pacifista, para que ele não precise ser reeducado assim como eu fui. Tardio, né? Uma educação tardia para a paz. E o número 2 é o desenvolvimento econômico e social sustentável.
E para falar sobre esse pilar da cultura da paz, primeiro de tudo, eu me perguntei, a primeira vez que eu vi sobre ele, o que era sustentabilidade, né? E ser sustentável significa possuir a capacidade de se manter. E dessa forma, o princípio da sustentabilidade diz a respeito à utilização racional dos recursos naturais, né? Ele busca o equilíbrio entre a utilização, né, do recurso e a capacidade natural de reposição desse mesmo recurso, né, em comparação com a necessidade humana. E quase uma década antes do estabelecimento da definição do desenvolvimento sustentável, foi realizada uma Conferência das Nações Unidas, que é a ONU, pelo Meio Ambiente, em 1972, em Estocolmo, na Suécia, onde foram levantadas questões a respeito do progresso econômico e industrial da sociedade, em contrapartida, né, do outro lado, a preservação ambiental. E em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ela era presidida por uma mulher, a Gro Harlem Brundtland. Ela produziu um documento que serve de referência até hoje, assim, que eles usam como estratégia meta, né, para que o alcance dessa realidade proposta seja alcançada. E foram realizadas algumas conferências ao longo desses anos, e a primeira foi a Eco 92, no Rio 92, né, depois de 1987, daquela comissão que foi produzido esse documento, que ela foi realizada no Rio de Janeiro, em 1992. Depois, 10 anos depois, teve a Rio Mais 10, que foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul. Depois teve a Rio Mais 20, que foi realizada no Rio de Janeiro, em 2012. E a última que aconteceu, né, foi a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável, foi realizada em Nova York, nos Estados Unidos, em 2015. E nós, como exemplo de sustentabilidade, dentro da Unipar Sem Fronteiras, como a Ana Vitória já falou, a gente tem o cultivo de sementes ancestrais, a gente tem a luz de energia solar, né? De energia solar, a gente tem o biodigestor. Então, com isso, faz com que nós plantemos o que nós vamos comer e também que a gente diminua o consumo da energia elétrica, que a gente não polua mais, né, os rios com o uso do biodigestor. E sobre as sementes ancestrais, tem um palestrante, que é o Luciano, que ele vai falar muito mais aprofundado sobre isso no dia 9. E aí, o terceiro pilar é o respeito a todos os direitos humanos. E a Unicef, ela declarou em 10 de dezembro de 1948 uma Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E tem um trecho que eu vou ler aqui para vocês, que ele diz sobre os direitos humanos, né, dessa proclamação, e ele diz assim: considerando que os países membros se comprometerão a promover a cooperação das Nações Unidas, o respeito universal, os direitos e as liberdades fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se por meio do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob jurisdição. Os direitos humanos, ele é constituído por 30 artigos, e ele está no site da Unicef, né? Se vocês quiserem pesquisar mais a respeito, é só colocar 30 artigos dos direitos humanos Unicef no Google, que vai aparecer e vocês podem ler todo o artigo na íntegra. E a autoconstrução diária da paz diz muito sobre respeitar o outro, diz muito sobre o direito do outro. Então, se a gente pegar esses 30 exemplos sobre o artigo dos direitos humanos e a gente respeitá-los, assim como as pessoas, né, devem nos respeitar, qual a guerra que a gente vai viver se nós vivemos um respeitando o outro? Então, esse é um pilar, assim, que ele é muito importante para a cultura da paz. E o 4 é a igualdade entre homens e mulheres, né?
A luta pela igualdade de gênero, ela se intensificou ali no meio do século XX, né, principalmente pelo movimento feminista. E a igualdade de gênero, ela, né, pede que a sociedade, homens e mulheres, elas tenham, né, todos tenham a mesma oportunidade, os rendimentos, direitos, obrigações, e as pessoas devem se beneficiar das mesmas condições nas oportunidades de trabalho, na carreira profissional. No Afeganistão, durante a pandemia, as mulheres e as meninas elas foram apagadas da vida pública. Isso foi proclamado em uma das conferências da ONU durante a pandemia. Em muitos lugares, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres eles foram e estão sendo retrocedidos. Em alguns países, as meninas que vão à escola correm o risco de serem sequestradas e agredidas. Uma das mais recentes e importantes, né, dessas mulheres que corriam esse risco foi a Malala Yousafzai, né, que ela é uma ativista paquistanesa. Ela lutou e luta até hoje pelo direito das mulheres estudarem. Em 2008, o líder do Talibã exigiu que todas as escolas paquistanesas interrompessem as aulas para as meninas, o que fez com que a Malala ela criasse um blog que se chamava Diário de uma Estudante Paquistanesa. Ali ela publicava seus textos pelo seu amor aos estudos, a dificuldade de ser uma menina e uma estudante no Paquistão. E o blog, no começo, ele era com um pseudônimo, né? Não falava que era ela, mas como ele tomou uma proporção muito grande por ser na internet e todo mundo poder acessar, logo foi revelada a identidade dela pelos líderes do Talibã, o que, né, fez com que ela ficasse famosa e também, né, o que atraísse a fúria dos talibaneses. E o ataque, infelizmente, a Malala sofreu um ataque no dia em 2012, quando ela estava em um ônibus voltando da escola depois de fazer uma prova junto com outras meninas. Na época ela só tinha 15 anos e chocou o mundo, né, o que aconteceu com a Malala. E quando ela sofreu esse ataque, ela precisou ser retirada ali do Paquistão, ela foi levada ao Reino Unido, ela, ela se recuperou, tá tudo bem. E após o período de recuperação dela, ela voltou a frequentar a escola, mas ela voltou a frequentar na Inglaterra. Ela se formou. E 5 anos depois do atentado contra a vida dela, ela ingressou na faculdade. E quando eu tinha 12 anos, que foi em 2012, quando aconteceu o atentado contra ela, eu vi a notícia da Malala e eu fiquei completamente assim assustada, né? Eu até cheguei a perguntar para o meu pai por que que as mulheres na Ásia não tinham direito de estudar como eu, que acordava todos os dias, ia para a escola, e isso aqui no Brasil era completamente normal. E um tempo depois, em 2018, quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro dia de aula, uma professora, que ela me deu aula no primeiro semestre e no último, ela falou assim: acho que eu nunca vi uma turma de odonto com tantas mulheres. E na hora eu pensei que aqui, né, na hora veio assim a Malala na minha cabeça. E eu pensei, aqui pode ser completamente normal, mas quantas mulheres no mundo sofreram e sofrem até hoje para conseguir esse direito de estudar e ter uma carreira? E a partir do dia do atentado da Malala, eu comecei a dar muito mais valor aos meus estudos e acredito que muitas meninas também. Hoje, a odontologia é uma profissão onde a grande maioria são mulheres, né? Eu agradeço muito a coragem de todas elas, porque não é fácil encarar um mundo onde ainda, nos dias de hoje, existem muitos homens e mulheres machistas. Eu encaro como um ato de coragem mesmo, né? E o dia 12 de julho de 2013 foi declarado pela ONU o Malala Day, né? Que é o dia da Malala, e é uma pequena homenagem a ela, porque ela não só sobreviveu ao atentado, mas ela também atua ativamente em prol da educação. E o quarto pilar da cultura da paz é a participação democrática, né? Até pouco tempo atrás, a gente vivia sob um autoritarismo, né? Onde expressar a opinião era uma coisa muito forte, né? E aqueles que fizeram isso, eles sofriam repressão, pagaram um preço muito alto por isso. E a participação das pessoas, né, depois desse período, associações através de audiências, consultas públicas, ela tem se multiplicado, né, o fruto de uma demanda da sociedade em se organizar e participar nas questões de saúde, educação, moradia e segurança, ela aumentou ao longo dos anos, né, e várias leis seguiram o mesmo caminho, promovendo
a legitimidade, a moralidade, a transparência, que deveria constar o princípio da participação popular democrática. E eu, por ser pacifista e por acreditar na justiça social, no poder humanizador das religiões, da educação, da cultura, das artes, defendendo o Estado laico, o fortalecimento das nossas instituições, o respeito à liberdade, liberdade de expressão, de pensamento, as múltiplas manifestações culturais, que o nosso país já tem múltiplas, né, manifestações culturais. É, estar em paz é não compactuar e ser contrária a toda forma de violência, aos discursos autoritários, ao racismo, ao preconceito, em questões sociais, culturais, religiosas, de gênero. E na cultura da paz não existe qualquer tipo de intolerância religiosa e situações que desrespeitem a vida humana. E eu, como pacifista, entendo que o futuro do nosso planeta visa a cultura da paz, a autoconstrução diária dela. E o sexto pilar da cultura da paz é compreensão, tolerância e solidariedade, né? E as medidas que foram destinadas a promover a compreensão, a tolerância, a solidariedade, aprofundar os estudos das práticas e tradições locais, das soluções controvérsias, da promoção à tolerância, com o objetivo de aprender a partir delas, apoiar as medidas em que promovam a compreensão, a tolerância, é, em particular com os grupos vulneráveis, continuar dando apoio à obtenção dos objetivos da década internacional das populações indígenas do mundo, apoiar as medidas que se promovam a tolerância e a solidariedade com os imigrantes e os migrantes. Isso faz com que nós, pacifistas, pensemos muito sobre o ser solidário, como esse evento aqui, que foi criado através da solidariedade. Todos os ingressos vendidos desse evento, eles foram convertidos em cestas básicas, né? Assim, nos tornamos tolerantes e compreensíveis com a situação do outro. Então, esse pilar da cultura da paz, ele é muito importante para que a gente trabalhe a escuta e a fala com o outro, e o agir também com o outro. E o sétimo pilar da cultura da paz é a comunicação participativa e livre fluxo de informação e conhecimento, né? Então, apoiar a importante função dos meios de comunicação que desempenham numa promoção de uma cultura de paz. Então, esse evento, para esse pilar, já é autoexplicativo, né? A gente está aqui fazendo esse livre fluxo de informação e conhecimento em prol da cultura da paz. Isso é muito legal, porque a gente adota, né, medidas para que sejam todas elas a favor da cultura da paz. Então, esse pilar, ele foi, com certeza, um dos pilares que passou na cabeça da Ana Vitória para que esse evento fosse criado. E o oitavo, né, não menos importante, o último, é a paz e a segurança internacional. A ideia de paz internacional ela está diretamente ligada à proteção dos direitos humanos e à necessidade da criação de organizações internacionais. Hoje é muito difícil a gente falar sobre esse pilar da cultura da paz, já que a gente está no meio de guerras, infelizmente, mas esse pilar ele visa um mundo sem guerra, um mundo em paz, assim como acredito que um dia ele será possível, porque não existe caminho para a paz, né? A paz é o caminho. E esses são os 8 pilares da cultura da paz que me fizeram enxergar o quanto os nossos problemas, medos e angústias são pequenos em relação ao mundo. Né? Parar de olhar apenas para mim e enxergar o outro. Saber que o outro também traz vivências, dores, amores. Saber respeitar o limite do outro. Saber respeitar as diferenças. Entender que somos iguais, que nós temos direitos iguais. Sim, sou pacifista, escolho construir a cultura da paz dentro de mim todos os dias. Por mim, mas principalmente pelo outro, né? Pela escuta, pelo falar com o outro, agir, e eu ser um instrumento de paz, irradiar essa paz por onde eu for, né? E irradiar a cultura da paz cada vez mais. Então, ser pacifista é uma escolha diária, e eu escolho porque sei que o mundo é bem maior do que os meus problemas. E eu ser pacifista muda como eu te enxergo, como eu te vejo, como eu sinto as suas emoções junto com você e como eu me relaciono com o próximo.
eu ser pacifista também é um ato de coragem, né? Para muitos é um assunto chato, eles não querem me ouvir, mas tem muita gente que me conhece que quando fala alguma coisa sobre paz, fala, vamos perguntar para a Pamela que talvez ela saiba. E é muito legal que as pessoas me associam com isso, né? Então ontem, hoje e sempre eu me declaro pacifista, escolho defender todos esses pilares. Como disse antes, não existe caminho para a paz é o caminho. E para terminar minha fala, eu vou ler uma pequena frase do livro A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, do Marshall Rosenberg. É, para a maioria de nós, o processo de construir uma mudança pacífica começa como uma reformulação de nossa programação mental. Foi um prazer. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Em instantes, eu acho que ele vai estar aberto para perguntas. Pamela, muito obrigado pela sua fala incrível. Muito legal a maneira como você conseguiu conectar esses 8 princípios à nossa vida cotidiana e tudo que a gente passa aqui. A gente às vezes pensa que é tudo muito distante, né? Mas dá tudo para viver isso. Então, está aberto a perguntas, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Pamela, o momento é agora. Alguém aí quer falar? Jaice, está aplaudindo. Quem mais está aplaudindo? Eu quero perguntar, Fernanda. tá dando para me ouvir? Tá dando Sim. para ouvir. Eu quero perguntar, Pamela, como é para você como mãe? Você falou, né? Você é mãe, os seus amigos ao redor, assim, você é jovem, né? Como é ser uma jovem nesse mundo, né? Que às vezes na juventude tem tantos estímulos para a gente não seguir nesse caminho de paz. E como tem sido para você educar o seu filho sendo jovem e vivenciar essa cultura na sua vida? Às vezes, assim, é bem desafiador. Não vou falar que é fácil, assim, porque não é. Porque o nosso redor, ele está totalmente, né? Nossa microsociedade está totalmente em constantes guerras. Então, para eu chegar para o meu filho e explicar que ele tem que ser pacifista, porque a mamãe é pacifista, porque o papai é pacifista, ele já entende tudo que a gente fala. É, é um pouco difícil, mas é muito prazeroso também quando o Rafael, por exemplo, ele tá na escolinha e a tia fala: "Ai, nossa, tomaram o brinquedo dele, mas você acredita que ele ficou olhando, pedindo, por favor?" É muito prazeroso isso, né? Então, ser jovem pacifista é uma coisa assim, um ato de coragem mesmo, porque você também é jovem, é, e é um ato de coragem mesmo, a gente guiar por esse caminho da paz. Que legal. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? E seu marido já era pacifista também? Como é que foi esse caminho de vocês? O meu marido, ele começou primeiro nesse caminho de ser pacifista e foi me levando aos pouquinhos, e hoje a gente é bem fortalecido. Que demais. Pamela, muito obrigado pela sua contribuição. Todo mundo gostou muito, deu vários aplausos aqui no Ah, chat. muito obrigada. Então, está muito contente de você ter dedicado esse tempo e atenção ao nosso evento, viu? Muito Muito obrigado. obrigada.